Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, olha só, a nossa aula de hoje é sobre as propriedades da potenciação, ok? Para isso, é necessário estar com o livro aberto na página 69, acompanhar o conteúdo até a página 71, caderno também aberto, fazendo aí anotações sobre as propriedades que a gente vai ver aqui nessa videoaula relacionadas à potenciação, ok? Então, vamos lá. Lá na potenciação, gente, olha só, dentro das propriedades, as propriedades das potências são recursos que utilizamos para simplificar e facilitar os cálculos com as potências. Pois veja bem, imagina aí essa potência aqui. Eu quero multiplicar a potência 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 9. Então, se eu quero multiplicar essas duas potências aqui, eu sei que 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5, que é igual a 25, pois eu vou multiplicar minha base quantas vezes o expoente pedir. Se eu for calcular 5 elevado a 9, a nona potência, então eu vou ter que distribuir aqui o número 5 9 vezes. E aí eu vou precisar fazer o cálculo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. E assim sucessivamente até a gente multiplicar o número 5 9 vezes e encontrar esse resultado aqui. 1.953.125. E aí, ao descobrir a potência de 5 elevado a 2 e 5 elevado a 9, a gente vai ter que multiplicar. Ó. 5 elevado a 2 é 25 e 5 elevado a 9 dá esse resultado aqui. Multiplicando 25 por esse valor aqui, dá 48.828.125. Então, olha aí, gente, como o nosso cálculo ficou complexo. E ficou muita coisa para a gente calcular aí, que às vezes é necessário até o uso da calculadora para facilitar aí essas contas. Mas aqui a gente não vai precisar usar calculadora, até porque as propriedades da potenciação é um recurso que vai nos ajudar a facilitar esses cálculos aqui, ok? Então, nessa aula, a gente vai aplicar as propriedades na potência e não resolvê-las. Tá? A gente não necessariamente vai ter que resolver essas potências como a gente exemplificou aqui, tranquilo? Então, vamos aqui as nossas propriedades, certo? Propriedade 1 diz o seguinte: produto de potência de mesma base. Então, olha só, eu vou ter a multiplicação aí de duas potências. Olha, eu tenho essa potência vezes essa potência. E a multiplicação dessas duas potências tem a mesma base, ó. Os expoentes aqui são diferentes. Eu tenho aqui 3 ao quadrado e 3 ao cubo. O expoente aqui é diferente, mas a base não é a mesma? A base aqui não é 3? Então, no produto de potência de mesma base, o que é que vamos fazer para resolver isso aqui? Eu vou ter que fazer a distribuição 3 vezes 3, duas vezes, depois 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes, e aí multiplicar os resultados? Não, você vai aplicar a propriedade que diz o seguinte: no produto de potências com a mesma base, repete-se a base e somam-se os expoentes. Então, vamos fazer o que a propriedade está pedindo. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, a minha base aqui, ó, é 3, não é verdade? Então, eu vou repetir aqui a minha base, que é 3, e vou somar os expoentes. Então, na primeira potência, o expoente é 2, mais na segunda potência, o meu expoente aqui é 3, certo? Então, resolvendo a continha aí no meu expoente, isso aqui é o mesmo que 3 elevado a 2 mais 3, 5. Pronto, aplicamos aí a propriedade, a primeira propriedade de potência. Então, sempre que eu tiver o produto, ou seja, a multiplicação de potências de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Olha, se eu tivesse um exemplo assim, ó, não importa a base, gente, a base pode ser qualquer valor. Então, como pode ser qualquer valor, vou representar a base por uma letra. Essa letra vai dizer que é qualquer valor. Então, vou colocar aqui a letra X.
x vai representar qualquer número natural. Então, eu vou ter x elevado a 5 vezes x elevado ao quadrado, por exemplo. Então, olha só, nesse caso aqui, a letrinha x aqui, eu estou representando aí por qualquer número que você imaginar dentro da reta numérica do conjunto dos números naturais, tá? Aplicando a propriedade, eu sei que esse valor de x é o mesmo que esse. E eu sei que é o produto de potências de mesma base. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base, que é x, e vou somar os expoentes. O expoente é 5 mais 2, tá? O resultado disso aqui vai ficar x elevado a 7, pois 5 mais 2 é igual a 7. Então, independentemente dos números, gente, se a base for igual, é aplicar a propriedade dessa forma. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos para a nossa segunda propriedade. Na propriedade 2, diz o seguinte: divisão de potência de mesma base. Olha só, é o mesmo caso da primeira, só que agora vamos trabalhar a divisão. Olha o exemplo. Eu vou ter aqui essas duas potências. Essa primeira é 2 elevado à oitava potência e 2 elevado à quinta potência. As bases aqui são iguais, que é 2. O que é que eu vou fazer nesse tipo de potência? Ó, na divisão de potências de mesma base, repete-se a base e subtrai-se os expoentes. Então, é como se fosse o inverso dessa daqui, tá? Até porque a divisão e a multiplicação são operações inversas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base. No caso aqui, a minha base é 2, não é isso? E vou subtrair os expoentes, ou seja, vai ficar 8 menos 5. E aí, resolvendo aí a operação que está no expoente, 8 menos 5, repetindo a base aqui, tá? 8 menos 5, 3. Pronto, apliquei aí, certo? A propriedade. Encontrei aí uma potência que representa a divisão delas duas. Mesmo que você fosse distribuir esses valores aqui e depois dividir por esse valor, vai dar o mesmo resultado do que você fazer 2 elevado a 3, certo? Então, a minha base aqui pode ser qualquer número, tá? Então, vamos representar agora por uma letrinha, e essa letrinha vai representar qualquer número do alfabeto. Sei lá, eu vou dizer que a minha base aqui é A, e eu vou elevar ela a 7. Dividido, aí eu vou colocar outra potência, A elevado a 2. Então, para resolver essa potência, eu vou repetir a base que é A, e vou subtrair os expoentes. 7 menos 2, tá? Então, repetindo a base A e operando aí os expoentes, 7 menos 2, isso daqui dá 5. Então, representando aí um exemplo, com uma expressão que abrange todos os números naturais, sendo representado pela letra A, é dessa forma que a gente resolve a divisão de potência de mesma base. Tranquilo? Entenderam essas duas propriedades? Muito bem. Aqui, a nossa terceira propriedade, tá? É a propriedade que se chama potência de uma potência. Então, vamos entender isso através de um exemplo. Ou seja, eu vou ter um número elevado a outro número e tudo isso elevado a outro número. É uma potência de outra potência. A primeira potência é 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado. A segunda potência é 2 ao quadrado elevado ao cubo. Entenderam? Então, é uma potência de outra potência. Como que resolve um caso como esse? Olha só. A potência de uma potência pode ser simplificada conservando-se a base e multiplicando os expoentes. Então, olha só, a base aqui é 2, os expoentes é o 2 e o 3. Então, eu vou repetir a minha base e multiplicar aí os expoentes. Então, olha só, a base aqui é 2, só um minutinho. Pronto. A base aqui é 2 e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3. Trabalhando aí esses expoentes, é o mesmo que
repetindo a base, aí 2 vezes 3, 6. Pronto, resolvi aí a minha potência aplicando a propriedade potência de uma potência. Tranquilo? Então, aqui, gente, esses números aqui, eles podem representar qualquer número aí do conjunto dos números naturais. Então, vamos representar qualquer número que você imaginar pelas letrinhas. Então, olha só. Vou trabalhar um exemplo assim. Eu vou chamar a minha base de x. Essa minha base está elevada ao número n, tá? E isso daqui vai estar elevado a outro número p. Pronto. Eita, tia, agora a senhora fez com 3 letras. Gente, essas letras representam números, tá? Qualquer número dentro do conjunto dos números naturais. Eu repito isso várias vezes para que vocês fixem isso na cabeça, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o número x elevado ao número n, que está elevado ao número p. Como é que eu aplico isso daqui? Propriedade potência de uma potência. Eu vou repetir a minha base x e vou multiplicar os meus expoentes, que é n vezes p, tá? Como eu não sei quem são essas letrinhas, pois podem representar qualquer número, então esse fica sendo o nosso resultado. Aqui é só para a gente generalizar a propriedade, entendeu? Que ela pode ser aplicada a qualquer número, por isso que a gente substitui por letras, certo? Quarta e última propriedade é a potência de um produto ou de um quociente. Então, aqui, nessa propriedade, eu vou trabalhar tanto o produto quanto o quociente. Tranquilo? Os exemplos é mais ou menos assim. Eu vou ter a potência de um produto, ou seja, eu vou ter a potência da multiplicação de 2 números, e também a divisão, o quociente, tá? De 2 números aqui, a potência do quociente de 2 números. Como que se resolve uma situação dessa? Olha só, o expoente de um produto ou de um quociente é o expoente de cada um dos fatores. Então, olha só, esse expoente aqui do produto entre esses dois termos aqui vai ser justamente a potência de cada um. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou distribuir essa minha potência para esses dois valores. Ó, eu vou precisar fazer isso aqui, ó. Eu vou distribuir esse 2 para a base 3 e depois distribuir esse 2 para a base 5. Como é que fica? 3 elevado a 2, tá? Vezes 5 elevado a 2. Pronto. Basta resolver dessa forma. A aplicação dessa propriedade é desenvolver dessa forma. Ah, tia, eu posso usar aqui, repete a base, somos expoentes? De jeito nenhum, pois aqui as bases são diferentes. E para as outras propriedades, as bases precisam ser iguais. Da mesma forma, gente, acontece com a divisão. Eu vou distribuir aqui esse expoente 3. Ó, esse expoente 3 vai ser distribuído para a base 3 e para a base 5. Então, fica 3 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Entendeu? Nesse caso aqui, os expoentes é que serão iguais. E aí, a gente não tem uma propriedade para isso. Tranquilo? É isso. Então, aqui é um resumo geral de todas as propriedades que a gente viu, tá? Aqui, ó, trabalhando já as letrinhas, porque essas letras a gente vai estar generalizando que as propriedades são aplicadas para qualquer número dentro do conjunto dos números naturais, ok? Então, a propriedade 1, que é produto de potência de mesma base. Então, é aquela história, repete a base, somos expoentes. Quociente de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Potência de uma potência. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Potência de um produto. É a distribuição, ó, você vai distribuir aqui esses expoentes para cada termo da multiplicação. Potência de um quociente.
você vai distribuir esse expoente para cada um dos termos do nosso quociente. Entenderam? Bem, então, pessoal, aqui é um resumo geral de todas as propriedades e agora vamos aplicar aí todo o conhecimento que adquirido nessa aula sobre todas as propriedades de potências, resolvendo aí os exercícios das páginas 71 e 72, as questões 108, 109 e 111. Tranquilo? Podem rever essa videoaula, tentem fazer com calma e qualquer dúvida estou aí à disposição, ok? Então, bons estudos para vocês. Tchau, tchau!